Os opostos se atraem. Você já ouviu essa frase? Pois é, nós vamos falar, entre aspas, sobre ela. Hoje, eu, professora Jussara, nesse vídeo vou falar sobre as forças elétricas, melhor dizendo, sobre a lei de Coulomb, corrigindo as atividades do PET volume 2 para o terceiro ano da semana 4. E eu convido você a vir comigo para essa correção, mas antes disso eu peço a você já deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para os exercícios. Bom, então aqui nós temos a atividade número 1 que diz assim: dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Até então, ok. Letra A. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará ou diminuirá, e nesse caso, nesses dois últimos, quantas vezes? Bom, para que eu possa responder essa pergunta, eu vou fazer uma seguinte. Eu vou literalmente, quer que eu desenhe? Pois é, eu vou desenhar. Se você não quiser, passa para frente. Porque aqui, ó, eu tenho lindamente um corpo que está a uma certa distância de outro corpo, ambos carregados com cargas de sinais iguais. Foi isso que ele me disse, tá certo? E eu sei que aqui eu tenho a fórmula, vem comigo, da lei de Coulomb. Força é igual a constante eletrostática, a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Vamos interpretar essa formulazinha? Interpretar a lei de Coulomb. Na verdade, ela diz o que para mim? Que a força, independente se é atração ou repulsão, ela é proporcional ao produto das cargas. Quando eu digo proporcional, é que se as cargas aumentarem, a força também vai aumentar, tá certo? E não é só diretamente proporcional à carga, mas ao produto das cargas, tá certo? E segundo, a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E quando eu faço essa interpretação, eu já sei, se a distância aumentar, a força vai diminuir. Só que a proporção é elevada ao quadrado. Força diminui o quadrado da distância. Tendo isso em mente, fazendo essa interpretação, eu já respondo uma das coisas dessa letra A. Porque ele disse que houve um aumento no valor de uma das cargas. Aumentou a carga, você já sabe, a força vai acontecer o que com ela? Perfeito, vai aumentar. Então, vou já deixar aqui, ó, ela aumentará. Só que já que aumentará, ele quer saber quantas vezes. Aí, nesse caso, eu vou ter que matematizar a história. E como eu faria isso? Aqui eu vou fazer a seguinte interpretação. Ele diz o seguinte, que uma das cargas triplicou em relação à outra. Então, eu vou dar um nome, né? Porque eu não tenho valor. Eu vou dizer que a nossa carga 1, ela era aqui, beleza? E que a nossa carga 2 agora vai ser 3Q, considerando que ela triplicou. A distância permaneceu a mesma. E aí a gente faz o seguinte, antes então, era as duas, aqui ó, vou pôr aqui em cima, vem comigo aqui ó. A carga 1 era inicialmente Q, a carga 2 era inicialmente Q, beleza? Então, a força antes de triplicar uma das cargas seria como? Fecha aqui comigo aqui em cima, ó. F é igual a K vezes, quanto que era o Q1? Q. Quanto que era o Q2? Q. E a distância? D ao quadrado, a distância entre as cargas, tá? Eu vou colocar aqui isso aqui como Q e essa aqui como Q. Se uma fosse menos Q, a outra também seria menos Q. Até aproveitando a deixa, para dizer para você que mesmo se elas fossem menos Q, aqui você ia usar apenas Q. Porque na lei de Coulomb a gente está analisando a força levando em consideração o módulo das cargas, ou seja, só valor numérico, tá?
Então, vem aqui, ó, vamos finalizar isso aqui, porque eu tenho uma coisa para fazer aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Quanto que é Q vezes Q? Que é o quadrado. Então, eu teria a força, bem espremidinha aqui, gente, é K, Q ao quadrado sobre 2. Inicialmente era isso. Triplicamos a carga. Se a gente triplicou, agora vai mudar alguma coisinha. Eu já sei que vai aumentar. E quanto vai aumentar? Gente, é na proporção do produto. Uma das cargas permaneceu, a outra carga triplicou. Faz a matemática aqui. 1 vezes 3, 3. Mas eu vou mostrar para você isso aqui. Ela vai aumentar 3 vezes. Aí eu faria o quê? Força é igual a nossa K, que é a constante, a carga 1, que continua Q, a carga 2, que agora é 3Q, dividido pela distância que permaneceu, D ao quadrado. Então, eu posso resolver aqui. O que eu posso resolver? Você vai me permitir fazer o seguinte, multiplicar todo mundo, K vezes Q vezes 3Q. Então, primeiro, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, ou 1 vezes 1 vezes 3, eu tenho 3. K vezes Q vezes Q é ao quadrado, dividido por D ao quadrado, porque aqui eu não posso fazer nada. Gente, observe o seguinte, olha aqui, ó, K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado é o que era a nossa força inicialmente, olha aqui, ó. Em compensação, agora eu tenho 3K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, ou seja, dessa maneira eu posso confirmar que a minha força, vou até pôr assim, ó, a minha força agora, ela é 3 vezes maior do que a força inicial. Ela aumentará, então, 3 vezes. Fechou comigo? Então, nós vamos para a questão ainda número 1, só que a letra B, porque ele vai me dar outra condição. Qual a condição que ele me deu aqui agora? Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante. Ou ela permanecerá constante, aumentará ou diminuirá. Então, vamos processar aqui. Eu já sei, Jussara, eu já sei. O que você já sabe? Que se a distância aumenta, a força diminui, porque são inversamente proporcionais. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, ela diminuirá. Diminuirá. Só que ele quer saber agora, vai diminuir quantas vezes? A Jussara é inversamente proporcional à distância? Não, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ela foi duplicada, eu poderia racionalizar apenas e dizer, duplicou? Qual o quadrado de 2? Porque duplicar é multiplicar por 2, não é isso? O quadrado de 2 é 4, então ela vai ficar 4 vezes menor. Respondido, mas eu vou provar para você aqui, você pode vir comigo? Eu teria as mesmas condições, lembra que são as condições iniciais, tá? Eu teria K vezes Q sobre D ao quadrado. Mas agora, o que aconteceu com o meu D? O meu D passou a ser 2D ao quadrado. Aí, eu vou matematizar essa história. Eu teria força igual K, Q vezes Q ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, 4, e D ao quadrado, D ao quadrado. Você vai me permitir separar os números aqui, tá ok? O meu numerador, gente, tem um número aqui, um oculto, mas tem, que é o número 1. E no denominador eu tenho o quê? O 4, porque como aqui tudo é produto, tá? Aí eu, de certa forma, tô falando do linguajar mais light. E aí eu teria aqui, ó, 1/4. O que me sobrou de letras? Olha aqui, K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Essa era a condição inicial que a gente viu aqui em cima, tá certo? E agora eu tenho 1/4. Esse 1/4 mostra para mim que é diminuir, vai diminuir a força. E quanto ela vai ficar é menor. Quantas vezes menor? Provando aqui, ó. Ela diminuirá 4 vezes. Acompanhou? Vamos para a questão número 2. Number 2. Come on, let's go. Questão número 2 diz assim. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q,
separadas por uma distância r. Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre as duas partículas de 2Q e 3Q, separadas pela mesma distância r? Então, pensa aqui comigo. A gente inicialmente tinha o seguinte. Olha só, eu teria a carga Q separada pela distância r de outra carga. Deixa eu bagunçar aqui de novo, porque fica mais fácil. Por outra carga Q, certo? E essas duas cargas tinham uma força entre si. E essa força, que era de repulsão, era uma força F. Ok? O que aconteceu? A carga aqui agora vai dobrar. E a carga, a outra, vai triplicar. Gente, a gente já fez, eu acho que não é o caso. Se você quiser aplicar o mesmo raciocínio de matemática, né, que a gente fez da questão número 1, você vai pegar aquela fórmula e vai fazer, no lugar de Q1, você vai colocar 2Q, no lugar de Q2, você vai colocar 3Q e você vai matematizar a história. Mas aqui é o produto das cargas, a gente já falou isso. Então aqui eu vou direto ao ponto, ganho tempo e trabalho com o raciocínio agora. Eu tenho que a força, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. A minha primeira carga é 2, a segunda carga é 3, e 2 vezes 3, lembrando que a distância, que é r ao quadrado, ela não foi alterada. Então, se uma carga é 2, a outra é 3, aqui ó, uma carga é 2, a outra é 3, o que você vai fazer com esses dois valores? Multiplicar. Então, a força agora, nessa segunda situação, ela é 6 vezes maior. Essa nova força F, digamos assim, ó, essa nova força, ela é 6 vezes a força inicial. E sabendo-se disso, eu só dupliquei e tripliquei, mas o sinal é o mesmo, ou seja, continua sendo de repulsão. Eu elimino quais opções, gente? Aqui, ó, não continua sendo F, porque se eu colocasse F, eu estaria dizendo que ela permanece a mesma e ela não permanece. Não é 2 e 3, porque as duas forças, lembre-se, essas duas forças são literalmente ação e reação. O que significa isso? A força que a carga 1 faz na carga 2 é a mesma força que a 2 faz na carga 1. Elas são exatamente iguais em sentidos contrários. Nesse caso pela lei de Coulomb e também pela terceira lei de Newton. E aí não pode ser uma 2 e outra 3. Então também não pode ser uma 3 e a outra 2. E não é a soma. A força não é proporcional à soma das cargas. Ou seja, 2 mais 3 seria 5. Não é. Ela é proporcional ao produto. E produto é 2 vezes 3, que é 6. E resposta correta, letra E. Ok? Vamos para a questão número 3. Em 4 vértices de um pentágono regular, são colocadas cargas de mesmo valor, Qzão, mas de sinais alternados conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono é colocado uma carga de prova Qzinho maior do que zero, que ficará sob a ação de todas as outras. Qual dos vetores F1, 2, 3 ou 4 representa a resultante das ações das forças Qzão positivo, Qzão negativo, sobre Qzinho, ok? Pessoal, olha só. Você termina de ler uma questão dessa e fala assim, peraí, para tudo, começa tudo de novo. Então, vamos começar de novo. Na verdade, eu preciso entender. Se eu entender, eu consigo desenvolver alguma coisa. Eu sei que ele está falando de força e ele falou de cargas. E eu já sei que essa história de forças e cargas é a lei de Newton. Então, eu vou lembrar rapidinho aqui, vem comigo. A lei de Newton tem a formulazinha que resume, né? Vou colocar ela aqui, ó. Que é o quê? Força resultante, força elétrica entre as cargas é igual a constante eletrostática, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Vou colocar dentro do nosso contexto, porque ele diz o seguinte, ele quer que todas as outras, quem são as outras? As cargas Qzão, sejam analisadas em relação a Qzinho.
tá? Então, eu vou adotar da seguinte maneira, aqui, ó. Força é igual a Qzão vezes. O Qzinho, eu vou falar que é essa Q0, tá certo? Eu vou fazer todas as outras com A que é 0. E quem são as outras? Cada hora eu vou ter que analisar com uma. Então, vai ser Qzão. Jussara, mas e o menos Qzinho? Lembra que é módulo. Então, é só Q. Ora, eu vou adotar aqui, tá, gente? Ó, QA, B, C e D. Lembrando que o Qzão, ora eu vou fazer o Qzão A com o Qzinho. Depois eu vou analisar o Qzão B, C e D, sempre com o Qzinho. Quanto a isso, eu preciso ter entendido. Segundo, preciso fazer a interpretação em relação à distância. Jussara, é um pentágono regular, você observou aqui? Quando ele diz para mim pentágono regular, ele está dizendo para mim que todos os lados são iguais. Então, eu interpreto da seguinte maneira. Quando eu for analisar AQzinho com o QA, é uma das cargas que está mais próxima aqui, ó. Aqui eu tenho uma distância D, tá bom? Vou pôr uma distância D. Quem tem a mesma distância? O QD. Se eu for analisar o QD, é a mesma distância de QA. Então, as duas forças serão exatamente iguais. Eu vou partir daí desse princípio. Vou fazer a análise entre essas duas, tá certo? Posteriormente, você vai reparar, e eu acredito que você deva concordar comigo, que a distância entre o Qzinho e esse QB é a mesma distância entre o Qzinho. Tá um pouco difícil aqui, gente, mas vai. E o QC. Então, essas outras duas distâncias, eu vou pôr dx aqui só para diferenciar, tá bom? Só para você entender que essas duas vão exercer sobre o Qzinho forças iguais em módulo, tá certo? Feito isso, entendido isso, aí eu vou colocar aqui D, tá bom, gente? Só pra gente entender. Aí eu vou partir só para análise, porque ele não quer que eu calcule nada, ele quer que eu faça a resultante, mas a resultante aqui é no sentido de vetor. Então, eu preciso de direção e de sentido. Para ficar diferenciado, vou mudar a cor aqui, vamos colocar um azul aqui. Colocando esse azul, o que que eu vou ter? Vamos fazer a análise entre as duas forças, QA e Qzinho, ok? QA é positivo. Qzinho, lembra que ele falou que ela é maior do que 0? Então, eu vou pôr ela positiva aqui também. Maior do que 0 porque ela é positiva. Sinais iguais, mais com mais, no final da história, vai ser atração ou repulsão? Vai ser repulsão. Então, a representação aqui, ó, vou pôr alinhada, tá, gente? Ó, o meu alinhamento tá maravilhoso, presta atenção. Podia até fazer mais grosso aqui para ficar bom. Ó, consegue visualizar? Então, aqui, ó, eu vou ter essa força aqui, ó, força de repulsão, ok? Vou fazer essa mesma interpretação, só que agora de QD. O QD tá aqui, tem a mesma distância, só que o QD é negativo, e se ele é negativo, o meu Qzinho positivo, mais com menos, atração. Então, ele vai vir, esse meu Qzinho vai vir na direção aqui, ó. Lembrando que essa força aqui é igual a essa força de cá, tá certo? E aí, eu já encontro a resultante dessas duas. Se eu encontro a resultante dessas duas, eu vou fazer de outra cor para você visualizar melhor. Vou ter que diminuir aqui um pouquinho. E vou fazer de laranja. Vamos ver se a gente vai conseguir ver legal. Se você não sabe representar a resultante, eu indico você um videozinho, vou deixar aqui nos cards, e aí você dá uma olhada lá, para fazer essa representação aqui, tá? Eu fiz aqui para identificar que aqui, gente, ó, descendo aqui, é uma resultante entre essas duas primeiras cargas. Não terminei. Agora eu vou fazer a análise com as duas cargas que estão mais distantes. Então, vamos nós
analisarmos. Agora eu vou colocar de vermelho pra gente poder verificar aqui, tá bom? Vou pôr bem aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o QB. Quando eu pego o QB, eu vou ter menos com mais atração-repulsão. Atração. Então, essa carga aqui, vamos aumentar aqui, ela seria atraída nesse sentido aqui, ó. Só que, eu vou até desfazer, eu vou dizer para vocês, essa força aqui, gente, por que que eu não vou fazer ela tão grande? Vocês sabem falar? Se você não sabe, é óbvio que eu vou te contar. Repare que a distância dessa carga até a Qzinha é maior, e quanto maior a distância, menor a força, isso mesmo. Então, essa força aqui, ela é pequenininha em relação à anterior, mas ela existe, fechou? Vamos nós representar agora a de QC. Repare o que é QC aqui, ó. Esse QC, ele é positivo, a carga Qzinha é positiva, então atração, repulsão, repulsão. Então, ela estaria alinhada, você vai me permitir fazer isso aqui, ó. Ela estaria alinhada aqui, ó. Nossa, gente, ó, esse alinhamento, né? Então, ela viria nessa direção, só que afastando aqui, ó. Vamos lembrar que essa força é exatamente igual a essa outra vermelhinha aqui. E se as duas são iguais, então eu vou determinar a resultante delas, tá bom? E eu vou determinar a resultante delas de que cor? Laranja. Pra gente ver legal aqui, ó. Ó, vou fazer o alinhamento, esse alinhamento aqui, ó, pra identificar onde que ela vai estar. Vou fazer, esse meu alinhamento ficou bom não, peraí. Porque ele tem que ser paralelo, você vai entender quando você assistir o vídeo que eu te indiquei. Vai vir pra cá, ó. E repare que eu vou ter aqui essa resultante. Gente, agora respondi minha pergunta. Eu tenho uma resultante, essa aqui de baixo, que eu sei que ela é maior. Eu tenho essa resultante aqui de cima, porque aí eu já analisei todas as cargas. Eu tenho essa resultante aqui de cima que ela é menor. E aí, analisando vetores, quem vai prevalecer? Quem vai prevalecer? A carga vertical para baixo ou vertical para cima? Vertical para baixo. Então, a nossa resultante final, vamos colocá-la aqui de preto? Vamos colocá-la de preto. Ela vai ser aqui, ó, porque seria essa resultante menos a de cima. Então, aqui, ó, nossa resultante. E eu, apesar de ter tampado ela aqui, ó, se você conferir na sua atividade aí, ela é a F4. Se ela é F4, qual que é a nossa resposta correta? Letra D de dado. Fechamos aqui a questão número 3 e vamos para a questão número 4. Vem comigo. Questão número 4 diz assim: observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga no vértice 1 é. Gente, cá entre nós, para quem resolveu a questão número 2, essa questão número 3 é mamata, concorda comigo? Eu teria o seguinte, gente, olha aqui. Ele está querendo analisar qual... Deixa eu mudar aqui, porque senão vai ficar gigante, né? Isso, pode ser assim mesmo. Ele está querendo analisar todas elas em relação a quem? A carga do vértice 1. O vértice 1 está aqui, ó, é essa aqui. Se eu for analisar a Q2 positiva com Q1 positiva, atração ou repulsão? Repulsão, eu teria uma força que vai ser indicada para cima aqui, ó. Tá certo? Em compensação, vou fazer a análise da Q3. A Q3 é negativa e negativo com positivo atrai. Então, a Q1 iria descer aqui, ó. Fechou? Então, cadê a minha resultante, gente? Aqui, ó. Faço um alinhamento de um e da outra e verifico aqui, ó, a minha resultante, né? Força FR é horizontal
para a direita, resposta certa, letra C. E vamos terminar essa história. Questão número 5, vem comigo. Questão número 5 diz assim: considere uma experiência em que 3 cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das 3 configurações seguintes, que ele mostra aqui embaixo para mim. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Para tanto, das configurações apresentadas, pode-se usar. Qual delas a gente poderia levar em consideração para quê? Para que obedecesse o que ele me deu. Quais condições ele me deu? Ele disse para mim que a A e a C são fixas, ou seja, elas não vão sair. Todos os módulos são iguais, as distâncias são iguais, então as forças vão ser iguais, ok? Em número. Mas eu preciso analisar aqui direção e sentido. Bora interpretar a primeira. Ele quer, gente, que essa carga B aqui, ela não saia dessa posição. Para isso, ela tem que estar em equilíbrio, ou seja, pode ter força sobre ela? Pode, mas a resultante precisa ser 0. Isso de acordo com a segunda lei de Newton, né? Nós estamos aqui na lei de Coulomb, mas lembrando aí das condições que a gente tem que obedecer, regrinhas. Então, vamos lá. Vamos fazer a análise primeiro do A. Considerando o A positivo e o B positivo, é atração ou repulsão? Repulsão. Então, a carga B seria empurrada para a direita. Em compensação, a C, que é positiva em relação a B, atração ou repulsão? Repulsão. Então, vai ser para a esquerda. Gente, como elas são forças iguais, essas duas forças se anulam? Sim. Obedece à condição? Sim. Então, essa primeira tá ok, conferido. Segunda. A segunda tá aqui, ó. A A é positiva, só que a B é negativa. Atração ou repulsão? Atração. Quer dizer que a minha carga negativa vai ser puxada na direção da A, né? Em compensação, a C positiva, e a C positiva com negativo atrai. E ao atrair, ela vai ser direcionada para cá. E aí eu mostro para você de novo, sentidos contrários, forças iguais, se anulam, se anulam. Obedece a condição? Obedece. E para terminar, a terceira, vamos lá. Positivo com negativo, a atração. Então, o B viria para cá. Fechou. Agora, negativo com negativo, repele. Então, essa B viria para cá também. Vou pôr ela um pouquinho mais para baixo para você verificar. Na verdade, as duas seriam exatamente iguais, né, gente? Vamos corrigir isso aqui? Isso aqui não é bom. Na real, aqui, vetorialmente falando, como são iguais, seria isso, ó, são exatamente iguais. Mas as duas estão para o mesmo lado, então o vetor resultante seria a soma. E vai dar 0? Vai anular? Não, não vai. Então, essa aqui é a única que não obedece às condições. Então, quem está as configurações verdadeiras seriam tanto a 1 quanto a 2. Opção correta, letra B. Aqui a gente encerra as atividades da semana 4 com esse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se em algum momento você se perdeu na representação de vetores, não esquece de assistir o vídeo que eu indiquei para você, porque ele vai clarear um pouquinho a sua mente na forma de representar, ok? E se você ficou até aqui, é óbvio, vou te pedir, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos encontramos num próximo vídeo para eu poder te ajudar a esclarecer as suas dúvidas, ok? Nos vemos por aqui.